Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios que existem, a nossa própria mente. Vamos dar uma espiada no que acontece por trás das cortinas dos nossos pensamentos do dia a dia. Sabe aqueles pequenos mistérios da vida? Tipo, por que a gente sonha umas coisas tão sem pé nem cabeça? Ou quando uma palavra simplesmente escapa no meio de uma frase? Ou até aquele sentimento que aparece do nada e a gente não faz ideia de onde veio? Pois é, a busca por essas respostas leva a gente para um campo de estudo fascinante. E a ferramenta que foi criada para tentar desvendar esses mistérios todos é a psicanálise. Desenvolvida por Sigmund Freud, ela vai além de uma simples terapia. É, na verdade, um método completo de investigação da mente com um foco muito específico naquilo que a gente não vê, os nossos conflitos inconscientes. Ok, para a gente começar a entender a psicanálise, precisamos ir direto ao ponto, aquela ideia revolucionária que serve de base para tudo. E a ideia é basicamente esta, que parece simples, mas muda tudo. Existe uma parte enorme da nossa própria mente que funciona totalmente fora do nosso controle, da nossa percepção. Pensa assim, é como se existisse uma sala inteira na nossa casa mental que a gente nem sabia que existia e, claro, não tem a chave. Essa citação aqui resume a coisa toda, sabe? Aquilo que a gente reprime, que a gente empurra para debaixo do tapete mental, não some. Pelo contrário, continua super ativo lá no que o Freud chamou de inconsciente. E de lá fica influenciando o que a gente pensa, sente e faz, sem que a gente nem se dê conta. Então, vamos explorar um pouco mais essa tal de mente oculta. Como é que ela funciona? E, mais importante, como a gente pode saber que ela realmente existe? E aqui está o pulo do gato. Antes do Freud, a palavra inconsciente era mais um adjetivo, sabe? Algo que descrevia um esquecimento, uma ação sem pensar. Freud virou o jogo. Ele transformou a palavra num substantivo, o inconsciente. Um verdadeiro sistema na nossa cabeça. Um lugar com regras e lógicas próprias. Tá, mas se a gente não consegue olhar diretamente para ele, como é que se sabe que ele está lá? Pelas suas manifestações. É como se o inconsciente desse umas escapadas para a nossa vida consciente. E ele faz isso através dos sonhos, dos famosos atos falhos, das piadas que a gente conta, da arte que a gente cria e até mesmo dos sintomas, sejam eles físicos ou emocionais. Pensa bem, para nossa mente consciente, esquecer aquele jantar de família foi um erro, uma gafe super embaraçoso. Mas para o nosso inconsciente, que lá no fundo não queria ir de jeito nenhum, para ele foi uma missão cumprida com sucesso. O desejo que estava escondido conseguiu se realizar. Certo. Se o inconsciente se manifesta o tempo todo, será que tem um jeito de acessá-lo de forma mais intencional? O Freud desenvolveu algumas chaves mestras para isso. A principal técnica é a chamada associação livre. A regra é simples, mas ao mesmo tempo bem radical. Diga absolutamente tudo o que vier à cabeça. Sem filtro, sem censura, sem pensar, isso é bobagem. A ideia é que, ao suspender esse controle consciente, os padrões do inconsciente comecem a aparecer, e aí o analista consegue ajudar a pessoa a identificar essas conexões ocultas. Mas Freud não se contentou em só encontrar um jeito de acessar o inconsciente. Ele foi mais longe. Ele tentou criar um mapa de toda a estrutura da nossa personalidade. Na verdade, ele propôs dois mapas diferentes da mente. O primeiro divide a mente em camadas, como um iceberg, consciente, pré-consciente e inconsciente. Mas o segundo modelo dele acabou ficando mais famoso. É um modelo mais dinâmico, com três forças que estão sempre em negociação. O id, que é a parte de nós que é puro desejo, nossos impulsos mais básicos, o superego, que é a nossa consciência moral, as regras que a gente aprendeu, e o ego, que é o mediador, tentando equilibrar os desejos do id com as regras do superego e as exigências da realidade. Uma tarefa nada fácil. E um ponto crucial, segundo Freud, é que a base da nossa personalidade se forma muito cedo, ali entre os 3 e os 5 anos de idade, durante a fase que ele chamou de complexo de Édipo. A forma como a gente se relaciona com as figuras parentais meio que molda uma estrutura psíquica fundamental. E essa estrutura, formada lá na infância, vai nos acompanhar pela vida toda, influenciando como a gente lida com nossos desejos e conflitos. Mas afinal, como tudo isso se desenrola na prática? Qual é o objetivo final de um processo de análise? Bom, uma parte central do tratamento é o que se chama de transferência. Aqueles sentimentos e conflitos que não foram resolvidos com pessoas importantes do nosso passado, como os pais, por exemplo, são inconscientemente transferidos para a figura do analista.
E isso permite que esses padrões sejam revividos e finalmente trabalhados em um ambiente seguro. E aqui a gente chega ao grande objetivo dessa jornada toda. A meta é trazer à luz da consciência aqueles conteúdos inconscientes que estão lá na raiz do sofrimento. Porque, ao tornar o inconsciente consciente, a pessoa ganha mais liberdade, mais controle sobre a própria vida, em vez de ser controlada por forças que nem compreendia. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. A psicanálise sugere que somos em grande parte estranhos para nós mesmos. Explorar esse território desconhecido não é só sobre curar, mas sobre se descobrir. Então a questão que fica é: o que será que a mente oculta de cada um de nós tem a dizer?